Irmãos, já há 3 finais de semana eu estou falando sobre escolhas. E eu quero continuar e encerrar, esse tema nesta noite. Falei que faria isso na semana passada, então, mesmo na conferência, eu quero continuar falando sobre as escolhas. Nós pegamos esse início de ano para falar sobre princípios que vão nortear o nosso testemunho. Desde as primícias estamos falando disso, sobre ser luz do mundo e sal da terra. O meu primeiro chamado antes do apostólico é um chamado de mestre, de ensino. E eu sou muito confortável com isso, com ficar muito tempo num lugar só. Não tenho problemas com isso, porque eu sei que a edificação nos leva, irmãos, a mudanças. Paulo dizia: não vos envergonho de vos escrever sobre as mesmas coisas, é segurança para vós. Uau! Então assim, eu acho muito importante a gente pegar isso no nosso espírito. E nós falávamos no primeiro domingo que falamos sobre esse tema, falávamos sobre Moisés. Como Moisés teve uma escolha e não soube escolher corretamente. Números 13 afirma, o próprio Moisés dizendo: e disse o Senhor, e aí então ele enviou espias à terra para que pudessem avaliar a terra, espiar a terra que manava leite e mel. E quando os espias voltam, desses 40 dias espiando a terra, os príncipes de Israel, 12 homens chamados de espias, quando eles retornaram da missão, eles chegaram ali desanimados e ainda infamaram a terra. Infamaram é colocar má fama na terra, e falaram contra essa terra aos filhos de Israel, a todo Israel, dizendo: a terra que vimos realmente mana leite e mel, mas é terra que devora os seus moradores. Lá é terra de gigantes, não tem como entrar. E só 2 nomes, quais são eles? Josué e Calebe. E qual é o nome dos outros? A Bíblia conta o nome de todos. A Bíblia fala o nome dos 12 espias. E por que você só sabe de 2? Josué e Calebe. Porque Deus, irmãos, honra aqueles que se movem em fé. E a Bíblia faz questão de riscar da eternidade aqueles que desobedecem a Deus. Primeiro ponto. Então Deus permitiu com que 10 nomes fossem esquecidos, e Josué e Calebe fossem lembrados eternamente, porque eles queriam entrar na terra. Só que depois nós vimos em Deuteronômio capítulo 1, quando Moisés começa a relatar o que verdadeiramente aconteceu, ele vai dizer que na verdade não foi Deus que havia mandado os espias para a terra. Essa ideia era uma ideia dos anciãos, daquele grupo mais idoso, e foi trazido para ele essa ideia. Ele achou boa a ideia e comprou a ideia dos homens, e deu tudo errado. E nós falávamos aqui, como é que algo que Deus sugere no nosso coração pode dar tão errado? E aí nós desmistificamos uma questão, onde muita gente diz: Deus falou isso, Deus falou aquilo, Deus mandou ir, Deus mandou voltar, Deus mandou subir, Deus mandou descer, e a vida está toda atrapalhada. E é o que mais acontece em igreja. Tem gente, irmãos, que se esconde, esconde a sua falta de foco, a desorganização da sua vida, e põe culpa em Deus. Se esconde atrás de uma falsa espiritualidade que não existe, porque parece um Deus confuso. Porque Deus mandou ir, mas aí ele foi, deu tudo errado. Aí Deus mandou ele voltar, aí ele já voltou de novo, mas quando você vê, ele já está indo de novo, porque Deus já mandou ir de novo. E eu falei... E parece um Deus muito confuso. E Deus é Deus de clareza, irmão. Deus é Deus de propósito. Deus é Deus de aliança. Deus é Deus que não mente. Deus é o mesmo hoje, ontem, eternamente. Deus é claro, Deus é objetivo. O que nos falta é ouvi-lo com clareza e obedecê-lo. O que muitas vezes nós ouvimos é a nossa cobiça, concupiscência. O que nós ouvimos muitas vezes é a nossa necessidade.
A necessidade vem e nos aflige. Quando a necessidade, a crise nos aflige, a gente quer tomar uma decisão. Aí toma a decisão que nos parece ser mais fácil e diz, porque Deus falou, e Deus não falou coisa nenhuma. Porque você vai tomar uma decisão pela sua necessidade e através daquilo, segundo a ordem de que Deus falou, e sua vida vai cada vez enrolando mais. Então, em Deuteronômio 1, Moisés tem que se retratar com o povo. O livro de Deuteronômio é chamado de Devarim, ou no mais arcaico ainda, Mishneh Torah, que quer dizer a revisão da lei. Então, tudo aquilo que foi falado em Êxodo, tudo aquilo que foi falado em Números, Moisés, em Deuteronômio, está revisando e dizendo, não foi bem assim algumas coisas. E por quê, pastor? Porque ele mentiu lá? Não, porque ele ouviu alguma coisa que pensava que era Deus e não era. E essa coisa era muitas vezes a sua emoção, seus desejos, sua necessidade, mas não era Deus. E depois você lê Deuteronômio 1 inteiro e você vai ver ele falando claramente ao povo. Quando eu mandei os espias, não era Deus falando, foi vocês que falaram. E eu fiquei com a voz de vocês e passei para o povo como se fosse Deus. E nesse dia que pregamos sobre isso, nós choramos aqui juntos e nos arrependemos das vezes que levamos a nossa família ao caos, que levamos a nossa família ao buraco, que levamos a nossa igreja ao buraco, que conduzimos alguém dizendo Deus mandou, quando Deus não mandou nada. E você tem que ser bem homem e bem mulher para admitir isso. E se você diz, não, mas o que eu fiz tudo foi Deus mesmo, não foi não, irmão. Não foi não. Eu fui o primeiro a admitir aqui algumas vezes, quando tudo na minha família deu errado, quando tudo na igreja deu errado, a verdade, Deus não tinha falado nada disso. Fui eu que ouvi errado, ouvi o que eu quis ouvir, e não era a voz de Deus. Porque a voz de Deus, irmãos, ela nunca falha. O segundo personagem que nós vemos, o segundo personagem que nós vimos foi Davi. Davi, irmãos, um mega adorador. Um cara que tangia uma harpa. A Bíblia diz, lá no Novo Testamento assim, os meus olhos estão sobre a terra a procurar verdadeiros adoradores. João capítulo 4, que adora ao Pai em espírito e em verdade. Na nova aliança ele está procurando. Só que a Bíblia diz que na antiga ele encontrou. Na antiga ele diz assim, encontrei a Davi o meu servo, com o meu santo óleo ungi, minha mão será firme com ele, eu estabelecerei o seu trono para sempre. Ou seja, encontrei um adorador, encontrei o meu servo Davi. Quer dizer, irmãos, que na nova aliança está difícil de encontrar alguém que adorava sem o Espírito Santo na antiga. Mexe com você ou não? Que Davi conseguiu fazer tudo que fez sem o Espírito Santo. Aí a gente viu que ele derrubou o leão, que ele derrubou o urso, que ele derrubou o Golias, que ele derrubou tudo. Derrubou os inimigos de fora. Mas quando foi para derrubar o inimigo de dentro, ele foi derrubado. Ele conseguiu derrubar um leão. Ele conseguiu derrubar um urso que de pé era maior do que Golias. Ele conseguiu derrubar um principado que era Golias, que vinha contra reinos. Todo inimigo que era de fora ficou fácil para ele. Mas o seu maior inimigo não estava fora, não era o diabo. O seu maior inimigo era ele mesmo, era o eu. Eram os desejos, a concupiscência. Aí quando ele precisou derrubar ele mesmo e dizer para ele, você não vai ter a Bete. Ele, mas eu quero a Bete. E aí o guarda falou, meu senhor, a Bete é a esposa do Urias, teu comandante, sai dessa. Ele falou, eu sou rei, eu posso. E o que falamos aqui, nem tudo que a gente pode se deve. Nem tudo que se pode
se deve. Pastor, que história de Bete é essa? É a Betseba, irmão. Está lá na Bíblia. Betseba era a mulher que Davi se apaixonou por ela. E aí, como é que ficou essa história? Natan encontrou ele e liberou sobre ele uma sentença. Sabe por quê, irmão? Presta atenção. Em todo o tempo, Deus foi mostrando ao povo que Deus era com Davi. Que Deus era com Davi, que Deus era com Davi, que Deus era com Davi. Quando chegou o tempo de Davi mostrar que era com Deus, quando chegou o tempo dele escolher, cara, essa não é minha mulher. E o que piora tudo é que ela é mulher de um dos principais homens que eu tenho, um dos principais amigos que eu tenho, que é Urias. Vou sair fora disso, mas ele não conseguiu. A escolha foi errada. E decisões definem destinos. Decisões definem destinos. A escolha foi errada. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Deus está falando comigo e Deus está falando com você. Aqui no Mevan isso é muito recorrente. As coisas que vão acontecer nas próximas semanas, Deus avisa um domingo antes. Quer ver? Quer ver? Deus falou de escolhas nos últimos 2 finais de semana. E tem gente que nas últimas semanas já escolheu errado. Tem gente nas últimas semanas que quando teve que definir, definiu errado. E Deus está falando, no domingo você está errando na segunda. Tudo que Deus nos avisa domingo, pode contar, irmão, não passa 15 dias, você vai ser provado nisso. E chove assim, ó, de testemunhos no WhatsApp. Tem coisa que eu fico falando, gente, esses irmãos podiam deixar a gente abrir isso para a gente compartilhar. Só que você não pode expor a vida de ninguém, né, irmão? Mas o que aparece de coisa, falando, pastor, foi exatamente aquilo que o senhor falou domingo. Rodei na terça. Testemunho, altares, pastor Bruno pregou ontem. O altar, irmãos, tem que estar estabelecido, tem que estar restaurado, tem que estar conectado com o céu, tem que estar habilitado. Aí, o que aconteceu? Eu quero ler isso aqui para a gente passar lá. 2 Samuel 12, diz a palavra assim, 2 Samuel 12, verso 5, depois que o Davi foi encontrado por Natan. Por quê? Porque o espírito da profecia sempre te encontrará. Então, 2 Samuel 12, 5. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem. Lembra da história da ovelhinha? Que nós falávamos domingo aqui, o Natan foi e contou para ele. Davi, existe um homem rico que pegou uma ovelhinha, a única ovelhinha do homem pobre. E aí, Natan, Davi, o que você acha? Natan perguntou para Davi, e Davi então deu a sentença. 2 Samuel 12, 5. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem. E disse Davi a Natan, tão certo como vive o Senhor, escuta isso. Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Eita. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes. Porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natan a Davi, tu és este homem. Nós já saímos dessa história aqui, mas eu quero completar isso aqui, irmãos, com você. Aqui vem uma sentença debaixo desse texto daquilo que Davi viveria. Só que Davi, como rei, deu a sua sentença. E qual foi a sentença que Davi deu? Você prestou atenção? Diz assim, ó, tão certo como vive o Senhor, esse homem que fez o que você disse tem que morrer. Esse homem era ele. E não é só isso. E mesmo ele morrendo, pela cordeirinha do homem lá que ele tirou, restitua, dê 4 cordeirinhas para esse homem no lugar da que ele matou, porque fez tal coisa. Essa é a sentença de Davi para ele mesmo.
Se você olhar aí o final desse capítulo, Natã vem falando tudo que vai acontecer com ele. E no finalzinho diz assim: disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou do seu pecado, não morrerás, porque ele se arrepende. Mas posto que com isto deste motivo que blasfemassem os inimigos do Senhor, também teu filho que nasceu morrerá. Está falando do filho da Betseba que concebeu. Você que perdeu a palavra de domingo passado, nós vamos lançar as 3 na internet essa semana, para você pegar uma tríade, as 3 mensagens sobre decisões que definem destinos. Esse capítulo termina assim: o seu problema é que você deu mau testemunho diante dos homens. Deus só fala disso, irmão, desde o início do ano, em todos os textos. O seu problema, Davi, é que você não conseguiu honrar o investimento de Deus na sua vida perante os homens. A sua vida foi um tropeço. Deus fala comigo e fala com você. Está na hora de olhar, irmãos, mais do que para mim somente, mais do que para os próximos de mim, para olhar para o coletivo, para a igreja, para a minha igreja, para a minha cidade. Porque ele se arrependeu quando Natã chega para ele e fala: cara, você pecou, mas pecou. O texto que a gente não leu aqui vem dizendo assim: você não tinha tudo, Deus te deu qualquer mulher que você quisesse. Era logo essa mulher que você não podia ter, que você quis ter, porque o rei poderia ter muitas mulheres, mas logo a que você não poderia ter, que você foi pegar, que você foi se apropriar. Aí Davi faz assim, ó, se joga no chão e diz: me perdoa, pequei contra o Senhor. Ele admite: me perdoa, Senhor, pequei contra ti. Ele assume. E porque Deus amava tanto esse cara, irmão, Deus amava tanto esse cara, e Deus falou: o teu pecado está perdoado, não morrerás. Presta atenção, anulou a primeira sentença que Davi tinha dado. Qual que era a primeira sentença de Davi? Este homem deve morrer. O Senhor anulou a sentença dele mesmo: não morrerás. Esse homem é você, você devia morrer apedrejado, porque era assim que acontecia com os adúlteros. Pego em adultério, morria apedrejado pela lei. Tu não morrerás. Porém, a espada não se apartará da tua casa. E o Senhor não revogou isso, a consequência fica contigo. E sabe qual que era uma das principais consequências? Restitui 4 vezes a cordeirinha. Sabe o que é isso, irmãos? Davi pagou com 4 filhos, a morte de Urias, restituindo ao Senhor o que ele tinha feito. Morre o filho de Betseba, que Betseba havia concebido na noite do adultério. Morre depois Aminon. Aminon vai lá, estupra a irmã Tamar. Existe um estupro dentro da família. O irmão mais velho, Absalão, vai lá e mata o irmão Aminon, que tinha estuprado a irmã Tamar. 2. Depois Joabe vai e mata o Absalão, que tinha matado o Aminon numa guerra, num combate. E depois Salomão mata Adonias. 4 filhos desceram à terra por causa de um homem, o sangue de um justo, para ser remido. Dizer para você uma coisa, irmão: o Senhor nunca esteve brincando.
Sabe quando palavras se tornam evangelísticas? Quando elas encontram o coração de qualquer pessoa e os levam ao arrependimento, dizendo: Deus, eu preciso parar de derramar sangue inocente. Eu preciso parar, Deus, de derramar sangue na terra. Quando eu me aproprio do que não me pertence, quando eu acuso quem não devo acusar, quando eu quero requerer o que não é meu, quando eu vivo na fornicação, no adultério, sangue inocente sendo derramado. E o Senhor sempre se manifesta. No seu arrependimento Ele te perdoa, mas pensa que vida que o grande rei viveu depois de tudo isso. Estudos falam que aproximadamente 10 a 12 anos Davi viveu o pão que o diabo amassou, até que com firmeza, com clareza, com devoção e arrependimento ele remiu. E depois de 10 a 12 anos voltou a um lugar de bonança e morreu em paz. Sabe qual é o problema, irmãos? Estou falando de escolha e estou falando de altares, porque a sua escolha define um altar para Deus se manifestar. Como foi dito por alguns homens mais velhos lá no Descende, você não vai ganhar o Brasil com barulho, você vai ganhar o Brasil com santidade. Você vai ganhar o Brasil com testemunho. Não é berrando, gritando, desobedecendo o pai, transando com a namorada. Não é assim que você vai remir coisa nenhuma. Defraudando dízimos e ofertas, se movendo insubmissamente, irmãos, às autoridades que Deus constitui sobre a sua vida. Não é dessa forma que você vai remir coisa nenhuma. Nós vamos remir o Brasil, irmãos, quando nós entendermos que decisões definem destinos, que o que eu escolho hoje define amanhã minha vida e logo está batendo na porta. Todo homem querendo ou não, mais cedo ou mais tarde, terá que se assentar para o banquete das consequências. Se superar, irmão, na mais profunda dor, se superar, no mais profundo desejo, se superar, na mais profunda angústia, se superar. Eu não vou trair o Senhor. Eu não vou trair o Senhor. Sabe, sentidor, a Bíblia fala: na sua luta contra o pecado ainda não resististe até o sangue. É isso que Paulo fala? É ou não é? Não é o pastor não. Pastor Douglas é meio louco, né? Radical. Paulo fala: na sua luta contra o pecado ainda não resististe até o sangue. Você pode ir além, amigo, amiga. Deus te trouxe aqui, irmãos, porque Deus quer mudar a sua história, cara. Deus quer mudar a sua vida, Deus quer tocar a sua família. Deus quer te levar até um ano que você, sabe, caminhe sobre milagres, sobre pontes sobrenaturais, falando: meu Deus, o que começou a acontecer sobre a minha vida? O que começou a acontecer sobre a minha vida? Está aí os testemunhos, e tem muitos. Vem contar seu testemunho aqui para edificar a igreja. Carlinhos me parou ali e falou: pastor, eu dei um aqui na mesma semana. Deus está pronto a responder com fogo. Só apresenta um altar genuíno. Só apresenta um altar genuíno. Abre sua Bíblia em Salmos comigo. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para a gente poder terminar. Salmos. Diz assim a palavra. Não fui nem no Gênesis, fui no Salmos 105, verso 17. Moisés escolheu errado. E porque ele escolheu errado,
o povo teve que voltar para o deserto e toda uma geração se perdeu no deserto. Davi escolheu errado, e porque ele escolheu errado, a espada ficou sobre a sua casa durante 10 anos. Vou mostrar para você um cara que decidiu certo. Salmo 105, verso 17. Mas enviou um homem adiante deles, seu nome era José, que foi vendido como um escravo. Gênesis não te conta isso, mas aqui está esclarecendo. Machucaram-lhe os pés com correntes, e com ferros prenderam-lhe o seu pescoço, até que se cumpriu a profecia. Até que se cumpriu a profecia. Existe uma palavra sobre a sua vida. Existe uma palavra sobre a sua história. Existe algo escrito nos ares a respeito de Araguari. Existe, irmãos, profecias do mundo inteiro sobre a nação brasileira. Há 30 anos o mundo está profetizando sobre o Brasil. Há 30 anos América, Europa, Ásia, África profetizam a respeito do Brasil. Os céus do Brasil estão lotados de profecia, esperando alguém para falar: Deus, sou eu. Essa palavra é minha, é para o meu tempo, faz comigo. Começa em Araguari, começa em Uberlândia, começa no Triângulo Mineiro. Como já começou os avivamentos, irmãos, que tocaram o mundo, de Finney, John Wesley, Jonathan Edwards e muitos outros. Quando já começou muitos avivamentos em toda a terra, com 2, 3 orando, chorando, jejuando, orando, venha, o altar restaurou e o fogo, e aí uma cidade começou a ser tocada. Irmãos, tem muita gente aqui, muita gente, a igreja está lotada. Como que eu queria que todo mundo entendesse. Mas eu vou dizer para você, se 5 ou 10 aqui fizer o seu papel, nós já começa. Se 5 ou 10 aqui entender o que eu estou falando, nós já vamos incendiar. Sabe por quê? Porque Deus usou um profeta chamado Jonas, e ele sozinho ganhou uma cidade. Jonas evangelizou Nínive sozinho. Quantas pessoas? 700? 300 mil pessoas. Maior que Araguari. Olha lá, vamos lá ver o texto. Até que se cumpriu a profecia, a palavra do Senhor, confirmar o que dissera. O rei mandou soltá-lo. O governante dos povos o libertou. Ele o constituiu sobre seus palácios e administradores de todos os seus bens, para instruir os seus oficiais, como desejasse a ensinar a sabedoria às autoridades do rei. Está falando de José, irmão. Você conhece José? Irmão pastor Bruno falou alguma coisa aqui ontem sobre José. Falou muito sobre Jacó, sobre os altares que Jacó construiu. Está lembrado? De Betel, Manaim, José e Jacó. Jacó era o homem do travesseiro de pedra, da visão onde anjos subiam e desciam, sonhos. Ele gerou um filho chamado José, e José carregou a essência dos sonhos. Um dia, quando ele começou a sonhar, ele disse: eu sonhei que o céu e a lua e as estrelas se curvam diante de mim. Eu sonhei que o meu feixe permanecia de pé diante dos meus irmãos, e todos os outros feixes se curvavam diante de mim. Ele está sonhando. Deixa eu falar uma coisa para você. Sai daí, Satanás, em nome de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você.
Quando ele trouxe esse sonho para casa, os irmãos dele falaram: é mais um metido, é mais um louco, é mais um doido, ele quer passar a perna na gente e governar sobre nós. Só que Jacó falava assim: conta mais o sonho. Jacó falava assim: conta para mim o sonho, filho. O que o Senhor diz? Pai, disse que o Senhor, a mãe, todos os outros feixes dos meus irmãos se inclinavam diante de mim. Eu não sei o que é isso, mas o pai falou: eu sei o que é isso. Paternidade salva o destino dos homens. Eu sei o que é isso. Pai, eu não quero sonhar, porque os sonhos que eu tenho, que o Senhor diz que é do Senhor, me afastam dos meus irmãos. Os sonhos que o Senhor me dá, que o Senhor diz que é de Deus, me afastam das pessoas que eu gosto, me afastam das pessoas, dos meus amigos de escola. Como eu queria ser um homem social, como eu queria andar nas festas, nos clubes, poder estar na mesa dos meus amigos. Mas os sonhos que eu tenho, que o Senhor diz, Pai, que é de Deus, me afastam até da minha família. E Jacó falou: filho, você é eleito, escolhido, és uma autoridade, és um grande homem. A terra se inclinará diante de ti, eu, tua mãe, teus irmãos e as nações se inclinarão diante de ti, porque o Senhor te escolheu. Você só precisa acreditar nisso. Você só precisa acreditar nisso. Receba. E José, recebeu e guardou aquilo no espírito. Para selar isso, todos os teus irmãos têm uma capa, mas a tua será diferente. Vou fazer uma capa de linho para você, e a sua capa tem 7 cores. Esta é uma capa real, esta é uma capa de rei, esta é uma capa de nobre, porque assim, José, meu filho, o Senhor te constituiu e colocou sobre ele. E os irmãos lhe tinham inveja. Você sabe da história, irmão, não quero me alongar aqui, mas passando lá no mato, passando prestes, uma caravana de ismaelitas, mercadores que iam para o Egito. Os irmãos de José pegaram ele de surra, deram uma coça nele, como dizia minha avó Nélia. Deram uma coça nele, bateram nele, machucaram ele, jogaram ele numa cisterna, num buraco. E quando passou uma caravana de ismaelitas, venderam ele, o irmão, como um escravo. Pegaram a veste real, sujaram no sangue. Você sabe que José é um tipo de Cristo. Pegaram a veste do rei, sujaram no sangue. Levaram a Jacó, o pai, e disseram: teu filho está morto. Eu não sei, irmão, se de verdade algum dia Jacó acreditou nisso. Porque Jacó dizia: ele é o rei. Como que um rei vai morrer assim sem cumprir a sua missão? Ele é o rei. Por isso que Jacó nunca parou de procurar o seu filho. Ele é o rei, ele é rei. E diz, irmãos, que ele foi vendido. Quando chegou no Egito, Potifar, que era o governador do Egito, o recebeu. E ele foi para a casa de Potifar como um escravo. Só que sabe o que é interessante? Salmo, que acabamos de ler, 105, nos diz o que Gênesis não diz. Ele foi machucado, com correntes no pescoço, igual um animal, com corrente nos pés, e vendido como um escravo. Escravo é assim, ó, mostra o dente, igual o cavalo. Deixa eu ver quanto você vale pelos seus dentes. Jogaram ele lá na casa de Potifar. Só que ele entrou lá.
Na cabeça dos seus irmãos, tinham liquidado ele. José havia morrido, mas na cabeça de José, seus sonhos nunca morreriam. Irmãos, deixa eu te dizer, uma integridade é uma coisa que não se arranca de um homem em nenhuma situação. Quando você dá poder a um homem, você só revela quem ele é, quem ele já era, quem ele sempre foi. Ninguém se torna nada. Integridade é algo que em qualquer lugar, em qualquer situação, com muito ou com pouco, com muitos ou com menos, a pessoa é a mesma pessoa. Agora, José era um escravo, mas o texto bíblico diz que Deus era com José. Vamos de novo, que Deus era com José. Quem era com quem? Deus era com... Começou a pegar de novo. Você já viu que isso está perseguindo a gente? Na Bíblia quase inteira. E para você ver que isso não é uma fala minha, eu vou mostrar para você. Abre aí. Gênesis 39. Gênesis 39, 1. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José. Gênesis 39. O Senhor estava com José. Quem estava com quem? Isso aqui persegue a gente ou não nesses dias? O Senhor estava com José. Esses dias me mandaram numa lista de transmissão, um pastor de Uberlândia me mandou uma pergunta, um postzinho com uma pergunta: Deus é com você ou você que é com Deus? Aí eu respondi para ele: depende. Houve o café da aliança. Com certeza o post traria uma postagem depois, só que a postagem não veio, porque o cara entrou num lugar de pensamento. Eu falei: depende. Quando você é menino, Deus é com você. Quando você é homem, você é com Deus. Escrevi. E ele só respondeu: agora o Senhor me colocou para pensar. Falei: seja bem-vindo ao clube daqueles que pensam em nome de Cristo. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Deixa eu te falar, irmão. Ele prosperou. Você já viu escravo próspero? Já viu escravo prosperar? Não, né? Verso 3: quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que fazia prosperar em tudo que ele realizava, agradou-se de José e tornou-se administrador de todos os seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Você entendeu isso? Irmão, até como escravo ele era grande, até como um escravo ele era pleno, até como um escravo ele era justo. Sabe o que nos pega? Ah, pastor, aquela empresa é uma desgraça, porque eu ganho muito mal. Seja fiel no pouco, sobre muito o Senhor te colocará. Para de murmurar, irmão. Para de reclamar. Seja grato ao Senhor por cada coisa. Já falei para você aqui, o Senhor está me vendo aqui. Pode ver, Senhor, põe os olhos aqui em mim, me vê. Quando eu tinha uma casinha, irmão, que só tinha, não tinha nem sofá, a sala era vazia. No quarto tinha uma cama e um armário. Nas salas não tinha nada, na cozinha tinha lá um forninho.
uma cadeira. Depois eu comprei mais uma. E um dia me perguntaram: você mora sozinho? Por que você não tem logo 6, 7 cadeiras para receber alguém? Ou só uma, você tem 2? Eu falei: essa é do Espírito Santo. E tinha o Raj também, o meu Rottweiler. E todos os dias, irmãos, eu levantava e dizia: tu és a minha luz, a minha honra, e eu sou grato a ti, Jesus. Como eu sou grato, Deus, por esse lugar. Como eu sou grato, Deus, por cada coisa que vem na minha mão. Como eu sou grato, Deus, por o Senhor me ajudar a edificar, a conseguir ver ponto sobre ponto. Gratidão. José, irmão, era escravo. E como escravo ele era nobre. Como escravo ele era grande. Como escravo ele era pleno. Você ser pequeno, você ganha mal, você está numa pequena empresa, você está num lugar onde o trabalho é escasso. Escasso, porque escravo ninguém é no tempo de hoje. Mas tudo que você justifica, irmãos, tendo como justificativa o meio que você está, não procede. Honre a Deus. Adore a Jesus. Está lá o José e ele era um adorador. Sabe o que aconteceu? Volta lá ao verso 2, novamente. Sabe o que aconteceu? O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Aí ele era um escravo, vamos lá. Mas ele saiu da senzala, não estava na senzala não, já estava morando no palácio. Lá dentro do palácio, Potifar falou assim para ele: cara, tu é o cara. E aqui tu vai mandar em tudo aqui abaixo de mim. Tudo eu coloco nas tuas mãos, pastor Guilherme. Tu tem autoridade para administrar, para resolver, para tocar. Resolve tudo na minha casa aqui. Na minha ausência, a casa é sua. Quando Potifar saiu, o José falou assim: poxa, eu estou melhor que meus irmãos, cara. Ainda que eu seja um escravo, eu vivo melhor do que os meus irmãos e o meu pai. Aí o Senhor deu mais um tempinho para ele. Ele cresceu. E Deus era com José, e Deus era com José, e Deus era com José. E todo o Egito foi vendo, foi olhando. E ele foi subindo em autoridade, em graça. Ele tinha carisma, ele tinha autoridade, ele tinha poder sobre as coisas, porque Deus era com José. Aí quando chegou o tempo, o Senhor falou assim: agora eu vou ver, José, se você é comigo, irmão. Porque chegou a hora. Diga, chegou a hora. Aí já está um tempo na casa do Potifar, irmãos. E a Potífera era a bicha do cão, irmão. A Potífera é aquela. Tem a Bete lá do Davi. Essa é a Potífera, esposa de Potifar. Diz o texto bíblico, estou querendo ganhar tempo com você, que ela começou a olhar o cara e falar: que cara, meu. Mas esse José é diferente dos egípcios. Esses egípcios aqui é meio cara de mané. Mas esse José é o José. E ele era másculo, irmão, viril, forte. Eu não sei se como escravo ele teve que se adaptar à roupagem, né, dos egípcios. Mas os hebreus eram cabeludos, cabelo grande, barba grande. E os egípcios raspam tudo, irmão. Raspa a sobrancelha, raspa a cabeça, raspa tudo. Fica bonito pra caramba. Irmão, e a mulher olhou para o José e falou: cara, que José. E agora, José? E diz a Bíblia que não foi num dia não. Assim como eu acredito que lá naquele momento lá do Davi com a Bete, não foi lá Davi olhou a Bete e falou: uau, que mulher. Não, irmão, aquilo foi sendo construído. A cobiça, o desejo. A mesma coisa foi com José. O texto diz que ela começou a cobiçar. Ela olhou, irmão, ela se insinuou.
e pensa numa mulher bonita, nos panos, lá da corte do Egito, lá com os tecidos finos, cheirosa, com o olho pintado, cabelo arrumado, e olhou para o José, e fez a pose, e olhou para o José, e apareceu para ele semi-nua, e cercou ele daqui, cercou ele de lá, e ele sai, pombagira. Eu vou te falar, irmão, é fácil você pensar aqui, irmão, vai lá, passar lá para você ver. Uma das maiores armas de Satanás contra a igreja hoje chama-se sensualidade. Uma das maiores armas de Satanás contra a igreja. Derruba pastores, líderes, obreiros, sensualidade. Tem gente que conseguiu vencer tudo fora, irmão, e é forte na libertação, manda qualquer capeta sumir em 2 minutos. Mas quando tem que derrubar o eu, é derrubado. E como é que fica? Pensa, irmão, dia e noite, aquela mulher na cola do cara, olhando para ele, se insinuando para ele, olhando para ele de longe, piscando para ele, passando de cá, passando de lá, cruzando as pernas, arrumando as roupas e seduzindo o cara de toda forma. Aí o cara fala, ai meu Deus, e meu Deus fala, meu Deus não, agora é tu, irmão. Agora é tu. Me põe no jogo não. Eu mostrei para todo mundo que eu era contigo, agora mostra você que tu és comigo. Lembra do Gideão no café da aliança? Faz prova com Deus, faz prova com Deus, faz prova com Deus. Aí Deus fala, agora eu faço prova contigo. E aí não adianta o cara chorar, orar, jejuar, ai meu Deus não, irmão, é vergonha. É decisão, decisão definem destinos. É altares de adoração que tem que ser levantado. Consagração. Ele não podia sair dali, sumir dali. Porque se fosse em qualquer outro lugar, irmão, numa empresa, numa indústria, a melhor coisa que você fazia era sumir de lá. Sumir de lá. A Bíblia fala fugir da aparência do mal. Fuja da aparência do mal. Tem muitos homens de Deus que foram enfrentar esse tipo de coisa, irmão, e rodaram. Porque tem coisa que você enfrenta, tem coisa que você corre. Só que ele era escravo, ele não podia sair de lá. Ele tinha que ficar lá, ele era um escravo do Potifar. E a mulher está na cola dele. Até um dia, irmãos, que diz a Bíblia aí que o Potifar não estava em casa e nem nenhum dos criados. A mulher armou uma arapuca. Quando ele entrou na casa, tudo fechado, tudo trancado, um silêncio danado, ele falou, cara, o que está pegando aqui? E a mulher apareceu. E eu não estou fantasiando não, irmão, eu acredito que essa mulher estava nua. E partiu para cima do cara, grudou ele e falou, deita-te comigo. É uma ordem, tu és servo. Eu acho que ele contou, irmãos, até 3 ou até só 2,5. E falou, e aí, Senhor? E Deus falou, é você, irmão. Filho, a sua decisão. Mostre-me que tu estás comigo. Chegará um momento, irmãos, na nossa maturidade que não haverá desculpas. Nós caminhamos errando e pecando, e a gente justifica o nosso erro e o nosso pecado em cima de alguma coisa. Isso é coisa de menino. Infelizmente, todos nós ainda fazemos isso alguma vez. Eu faço isso, e quando eu faço, eu falo para mim mesmo, na minha consciência, fui um menino agora, porque isso não é coisa de homem. Homem sabe, irmãos,
que no erro dele a responsabilidade é dele, não vai ser imputada a ninguém a não ser a ele. Irmãos, você já viu dizer em algum lugar: nossa, aquela mulher lá estuprou o cara? Já viu? Tem delegacia das mulheres, né? Aí alguém chega na delegacia dos homens e diz assim: eu quero dar queixa da Maria, porque ela me estuprou. Nem diante da lei existe isso, né, irmãos? Uma mulher consegue estuprar um homem? Então todas as vezes que um homem cai diante de uma mulher, é a sua escolha. Algumas mulheres são violentadas, forçadas, homem não. Ele podia, irmão, dar um canga na mulher, dar um mata-leão, quase apagar ela e soltar ela. Ela fica meio: ele não vem de novo não, senão eu te mato, mulher. Ele podia dar um empurrão nela e falar: sai fora, eu vou fazer meu papel aqui e você fica quietinha aí. E eu faço meu papel de cá e você fica quieta aí. Mas você não vai me forçar não. Ele podia, mas ele não fez. Porque ele falou: mais um minuto aqui, deu tudo errado. Eu preciso ir embora. Eu preciso correr. Da Potífera que ele precisava correr, ele precisava correr dele mesmo. Se eu ficar mais um minuto aqui, mais 2 minutos aqui, será tarde. Eu preciso correr. E aí, irmãos, ele saiu. Eu acredito que tinha uma porta fechada no caminho, irmãos. Ele derrubou a porta. Ele saiu tão apavorado, irmãos, que as roupas dele ficou na mão da mulher. De tanto que a mulher estava segurando ele, a roupa dele ficou com ela, a túnica dele. E ele entrou no quarto, irmãos, e colocou o armário na porta. E entrou no chuveiro e falou: meu Deus, obrigado. Estou salvo, mais uma vez. E o Senhor falou para mim: filho, estamos juntos. Provaste para mim que tu és comigo. Está quase pronto para aquele sonho se tornar realidade. Está entendendo isso? Quando o marido chega, a mulher está lá, irmão, chorando que não conseguiu o cara, e com as roupas dele na mão. E a mulher então cria todo um estratagema dizendo: aquele servo teu é um maldito, porque José quis me violentar as roupas dele aqui. E o marido fala: não é possível. E joga o José na cadeia, na prisão. Como eu amo a vida desse cara, irmão. Eu sei que você já conhece essa história, mas escolhas. Na minha escolha correta eu habilito um altar e Deus põe fogo. Na minha escolha correta eu habilito um altar e Deus põe fogo. Na minha escolha errada eu fragmento o altar e dou lugar para principados e potestades que assolam minha casa, minha família, minha cidade, minha nação. Esse é o cara, irmãos, que soube lidar com o pai, soube lidar com o sonho. Quando ele chorava dizendo: os sonhos que Deus me dá me afastam. Muita coisa, irmão, se você quiser viver a vida, o plano, o propósito original de Deus, você vai ter que se separar. A palavra santo não tem ligação direta com a palavra puro. Tem a ligação direta com separação para. Eu fui separado para Deus. Isso é ser santo.
de forma que eu não sou somente puro, eu sou separado e exerço aquilo pelo qual o Senhor me separou. Se foi para ser uma voz que Deus me chamou, irmão, abre o ouvido, querido. Ele soube lidar com sonhos, ele soube lidar com o pai, ele soube lidar com os irmãos. Ele soube lidar com o faraó, ele soube lidar com a fama, ele soube lidar com a plataforma do título que ele recebeu. Ele soube lidar com a tentação, ele soube lidar com o pecado, e com isso ele estava construindo um testemunho, construindo uma verdade absoluta, um altar em que Deus pudesse queimar. E quando ele respondia positivamente, ele era punido negativamente. Ele foi fiel a Deus, e Deus falou parabéns, beijou a testa dele e falou: tu é meu filho. Só que no outro dia ele amanheceu na cadeia. E aí? Que Deus é esse? Se na casa de Potifar como escravo ele é rei, na cadeia como prisioneiro ele também é rei. Poucos dias, todos os presos, todos os carcereiros, todos os prisioneiros diziam: salve José, é o grande rei. Cara, que cara que é esse? Ele exala autoridade, ele exala perfume, ele exala sabedoria. O cara tem uma palavra, o cara sabe se mover, fala as verdades de Deus. E diz a Escritura que na cadeia, irmãos, os presos honravam tanto ele, tanto os prisioneiros, que ele foi colocado como um dos responsáveis para cuidar dos presos. Porque rei é rei, no buraco é rei, no trono é rei, diante do pecado é rei, diante da escassez é rei. Rei é rei. Antes de Deus colocá-lo no trono, Deus estava construindo um rei dentro dele. Sabe qual é o nosso problema, irmão? Muita gente foi para o trono sem se tornar rei. Muita gente recebeu autoridade sem ter um coração forjado. Sabe o que acontece? Passa. Porque só reis genuínos se estabelecem naquilo que Deus entrega. Quem tem ouvidos, ouça o que Deus diz à igreja. Ele era rei. Aí caiu na mão dele, eu já vou terminar com você. Aí caiu na mão dele o padeiro e o copeiro. Arrumaram uma encrenca lá e caiu o padeiro e o copeiro na mão dele. E ele falou: o que vocês arrumaram? Ah, teve uma confusão lá com o faraó e nós viemos parar aqui. O copeiro e o padeiro, aquele que provava o vinho de faraó, irmão, antes do faraó beber, de forma que se o vinho tivesse envenenado, era ele que morria no lugar do rei, no lugar de faraó. Era o provador, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Aí eles contam, estão lá na prisão e eles fazem amigos, eles se tornam amigos de José. E um dia no trato com eles, José vê que eles estão, tristes, que eles estão atribulados. E José fala assim: e aí, meus amigos, o que está pegando? Vamos adorar. O que está acontecendo? Não, a gente está atribulado porque a gente teve um sonho. E a gente não sabe o que quer dizer esse sonho. Eu tive um sonho, ele também teve. Nós brigamos lá em cima e viemos parar aqui. E um dizia assim: a culpa é dele.
Aí o copeiro falava, não, a culpa é dele. Não, a culpa é dele. E os dois sonharam. E o José falou assim, manda para mim, manda o sonho para mim. Porque Deus revela sonhos. Aí eles contaram um sonho. E pelo sonho, depois você vai lá ler a Bíblia, é um negócio meio esquisito. A gente não tem tempo. Mas irmãos, era o provador, o que tocava, o que provava do vinho, do sangue. O outro era o que imolava e fermentava a massa. E a Bíblia fala que o vinho é o sangue do Cordeiro, e que o fermento que leveda toda a massa é o pecado. De forma que José falou para o padeiro, o pecado está em ti. Daqui a 3 dias morrerás. E para o copeiro-chefe, o sangue está sobre ti. Daqui a 3 dias serás restituído ao seu cargo. Mas José era rei aonde quer que ele estivesse, e ele decidia corretamente. Aí ele chegou para esse cara e falou assim, deixa eu falar uma coisa para você, ó copeiro, você vai sair daqui a 3 dias, quando chegar lá lembra-te de mim, quando chegar lá lembra-te de mim. Aqui eu penso que o José, que talvez estivesse saindo da cadeia, não estava pronto. Aí o Senhor ouviu e falou, como que é, José? Eu estou falando aqui para ele, quando sair daqui, lembrar de mim, me ajudar lá. O Senhor falou, beleza. Lembra-te de mim, quando saíres daqui, lembra-te de mim. Quando você chegar diante de Faraó, fala para Faraó que eu estou aqui, que eu revelo o sonho. Cara, que eu sou seu amigo, sou gente boa, estou aqui, beleza. Beleza. Diz o texto que ele saiu no 3º dia. Faraó, era aniversário do Faraó. E Faraó mandou chamar o copeiro-chefe e reabilitou o copeiro-chefe na sua função. E mandou decapitar o padeiro-chefe. Porém, o copeiro-chefe esqueceu-se de José. E aí, irmão, você já viu que a Bíblia fala que nós somos como flechas? Flechas na aljava do valente. A aljava é aquela bolsa de couro que fica um monte de flecha assim, fica nas costas do arqueiro. O arqueiro puxa uma flecha aqui, ó, encaixa no ar e lança. Nós somos flechas. Esse texto tem aplicação, irmãos, para os nossos filhos. O pai como um arqueiro lançando os filhos na mocidade. E tem outra aplicação que a Bíblia fala que Deus é o arqueiro que lança suas flechas. E sabe o que acontece? Quando Deus põe a mão para trás assim, ó, para pegar uma flecha, você levanta a cabeça e diz assim: sou eu agora, pega eu. Me lança, Senhor. Só que aí Deus põe a mão para trás assim, pega a flecha, segura na cabeça de quem está do seu lado e puxa ele assim, ó. E você fica lá. Sabe por quê? Porque a aljava é um lugar de maturidade. E uma flecha que sai da aljava antes da hora, certamente falirá em acertar o alvo. Nós temos no Brasil hoje uma geração de meninos perdidos, conduzindo a igreja do Senhor Jesus. Quanto maior o número de seguidores, menor o juízo e a revelação e o conteúdo da essência que carregam, e todo mundo vai atrás.
Tem muita gente, irmãos, que não tem idade. Alguns nem 20 anos têm. Não tem idade. Não tem esposa, ou seja, não tem casamento. Não tem filho. Não tem família. Mas tem seguidores. E livros e cursos. E você vai lá, paga e assiste. Sabe o que é isso, irmãos? Flechas verdes, não maduras, que saíram da aljava antes do tempo. E certamente a trajetória será pequena, cai antes de acertar o alvo. Todos os homens que Deus quis proteger nessa nação como uma grande voz, antes que essas pessoas se perdessem, Deus parou eles. Todos que eu conheço têm um grande testemunho, que aceleraram o seu ministério de uma forma tal, e Deus parou eles dizendo, não é o tempo. Deus parou esses homens, para que amadurecessem nas aljavas. Quando esse homem saiu, ele esqueceu de José, e José ficou lá. E José falou, poxa, sabe por quê, irmãos? Ainda precisava de dar o toque final da madurez, da maturidade. O toque que fazia de José o grande rei estava por vir. Deixa eu te dizer uma coisa. Não existia, que a gente termina, não existia nada fora da masmorra, fora do calabouço, naquela hora, que explicasse a saída de José e aquilo que Deus iria fazer na vida dele. Não era o tempo de finalizar o processo, mas José continua. Não foi mais uma semana, não foi mais 2 meses, foram 2 anos na prisão. Mas ele era, diga, rei na prisão, ainda nesses 2 anos. De forma que um dia, quando esse faraó, senhor de todas as terras, o senhor de todas as terras, o faraó, tem um sonho. 7 vacas magras, 7 vacas gordas. Você já viu essa expressão? O tempo das vacas magras. É bíblico, irmão. E as vacas magras que vinham, subiam do rio, comiam as vacas gordas. E Faraó ficou chocado com esse sonho, desesperado. Aí, diga comigo, 2 anos se passaram. Irmão apressado come cru. Boa noite. Apressado come cru. 2 anos. Espera, meu irmão, espera. Não, mas não sei o quê. Quer namorar, quer casar, quer fazer, quer sair, quer comprar. Espera, irmão, vamos orar. Deixa Jesus falar, confirmar. Não, mas eu estou pronto. O apressado come cru. 2 anos depois, Faraó atribulado. Aí na hora de tomar o vinho, o copeiro olhou bem para ele e falou: ei, Senhor de todas as terras, seus magos, os seus intérpretes, os seus astrólogos, os seus sábios não podem fazer nada pelo Senhor, mas existe um homem na prisão, o seu nome é José, que pode revelar os sonhos. Chegou o tempo, e o faraó fala: manda chamá-lo. Quando ele veio, ele falou: o que acontece é isso, isso, isso. São 7 anos de fartura, seguido por 7 anos de seca sobre toda a terra. O Senhor pediu só o sonho, mas eu vou explicar para o Senhor o que o Senhor deve fazer. É rei, irmão, rei é rei.
Faça assim, 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 aumente a produtividade, cobre um valor tal, levante o recurso, guarde isso, faça os silos, os celeiros e guarde o mantimento e tal, e tal, e tal. E quando isso acontecer, todas as nações da terra virão ao Senhor comprar mantimento. Aí o faraó falou: uau, que sabedoria. Aí sabe o que ele fala? Quem é que pode administrar tudo isso, senão você? Diga assim, irmãos: decisões definem destinos. Sabe o que aconteceu? Abra sua Bíblia aí. Gênesis 41, verso 38. Por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em que há o Espírito do Deus vivo? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como tu. Você terá o comando de meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Todo o meu povo. Somente em relação ao trono, somente em relação ao trono, eu serei em todos os reinos o único homem maior do que você. Você está vendo onde esse cara entrou, irmão? Meu pai. E Faraó prosseguiu, verso 41: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida o Faraó tirou do dedo o seu anel de ouro de selar e colocou no dedo de José, e mandou vestir ele de linho fino, e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abram caminho, abram caminho, abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou o Faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. Meu Deus, irmão, você está entendendo? O que é autoridade? Sabe qual é o problema? A falta de maturidade, irmãos. Segura isso para a gente acabar. Nos leva a acreditar que o pouco que já conseguimos é aquilo que Deus tem para nós. A imaturidade nos leva a acreditar que a porção que Deus derramou por hora é aquilo que Deus separou para você. E Faraó deu o nome de Sefanete-Paneia. Ele deu por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois, José foi inspecionar toda a terra do Egito. José tinha quantos anos? 30 anos de idade quando começou a servir a Faraó, o rei do Egito. Ele se ausentou da presença de Faraó e foi percorrer o Egito. Quantos anos? 30 anos. Eu quero orar com você. Eu quero te lembrar, irmãos, o texto bíblico diz que quando os irmãos dele vieram pedir a ele comida, porque a seca, ele trabalhou 7 anos, ajuntou, e no tempo da seca os irmãos que o venderam como escravo vieram até ele. E quando ele pergunta assim para eles: quem são vocês? E eles dizem assim: somos da terra de Canaã, filho de teu servo Jacó.
Irmão, o homem sai da frente deles e vai chorar. Nobre. Um homem nobre chora diante do poder. Um homem nobre não pisa no pescoço de ninguém. Um homem nobre não afronta pessoas. Um homem nobre sabe que ainda que ele seja senhor do mundo, é Deus que o constitui. Ele vai para trás das tendas chorar e dizer: meus irmãos. E ele pergunta: Jacó ainda vive? Quando eles dizem que sim, ele vai chorar de novo e diz: meu pai está vivo. Eu vou vê-lo de novo e vou poder olhar nos seus olhos e dizer: o Senhor estava certo. A túnica que me deste selou o meu destino. O Senhor me fez acreditar que o que eu vivo hoje era real. Eu preciso ver o meu pai. E ele olha para os irmãos e vai lá e chora. E chora dizendo: Deus é fiel, Deus é justo, Deus é amigo. Eu acho que no coração dele tinha um misto, sabe? Porque ele amava os irmãos, tinha saudade dos irmãos, tinha cuidado, tinha amor pelos irmãos. E ele sabia que ia poder ajudar. Ao mesmo tempo ele está ali dizendo: vocês. Ele está ali, irmãos, recebendo aqueles homens. Sabe por que a gente pode terminar agora? Porque, irmãos, você só vai ser constituído como autoridade naquilo que Deus te der. Não estou falando que você vai ser rico, milionário, dono de alguma coisa. Eu estou falando da autoridade que Deus vai te dar. Seja sobre a sua casa, sobre seu chamado, sobre seu ministério, sobre a sua empresa. Você só terá a autoridade completa que Deus te der quando você for um homem curado, sarado. Você precisa de cura interior, né? E vai ter um seminário lá do pastor Bruno esses dias. Você vai lá assistir. Porque quando ele chega nesse lugar, primeiro ele perdoa os irmãos. Segundo, não é só um perdão, ele põe os irmãos na terra de Gósen, que era a melhor terra que tinha, e os trata como filhos de rei. Terceiro, ele tem 2 filhos. E quando ele tem esses filhos, irmãos, é a geração dele vindo para fora. Ele diz assim: na minha geração está Manassés. O nome Manassés significa: Deus me fez esquecer da aflição, do opróbrio, da angústia. Quando eu olho para o meu filho Manassés, o meu herdeiro, eu entendo que Deus me fez esquecer. E Efraim, quando eu olho para Efraim, Deus me prosperou. Quer saber de algum nobre, coisa nobre? Quando seus irmãos vêm a ele diz assim: vocês não precisam carregar a culpa. Não é aquela história, irmãos, que quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando vê eu na bênção vai se arrepender. Quando ele olhou para os irmãos, ele falou: eu vos perdoo e não carreguem essa culpa. Deus usou vocês para que hoje eu pudesse salvá-los. É nobre, irmão. É nobre, é nobre, é nobre. Deus usou vocês para que hoje eu pudesse salvá-los. E diz assim mais: para que, pastor Bruno falou isso ontem, para que a geração de Abraão, Isaac e Jacó, a geração do Cordeiro permanecesse. Vocês não podiam ser extintos lá naquela terra de Canaã. Alguém tinha que salvar, porque dessa geração aí vem ele. Dessa geração vem ele. Dessa geração, Yeshua HaMashiach, o Rei de Reis e Senhor dos Senhores, vem. É profético eu estar aqui. É profético eu estar aqui, não carreguem culpa. As decisões que eu tomei em toda a minha vida constituíram um altar
que hoje depõe, que hoje fala ao meu favor. Aí, terminando, ele diz assim, ó só a nobreza. Para acabar, meu pai Jacó abraçou o pai e falou assim: permita-me que não eu, mas os meus filhos entrem na tua geração. José era filho de Jacó, e um dos principais, talvez, indicado profeticamente como a pupila dos olhos desse homem. Mas quando chega nesse momento, se você pegar na geração, irmãos, nas 12 tribos não há o nome de José. Ele sai e coloca seus filhos Efraim e Manassés. Eu dou lugar à minha geração, eu dou lugar aos meus filhos. Eu quero sair, meu pai Jacó, para colocar na constituição da geração do Messias, não eu, mas coloque Manassés e Efraim, coloque os meus filhos. Um homem geracional, um homem nobre, um homem de verdade. Escolhas definem destinos. Fica de pé comigo. Sobe aqui rapidinho, pastor Bruno e pastor Guilherme. Se prepara aí que nós vamos orar. Hoje é dia de levantar o altar, irmão. Dia de festa ao Senhor Jesus. Projeta para mim aí Deuteronômio 30, verso 19. Já lemos esse texto aqui esses dias. Fica aqui vocês dois, um de cada lado meu. Isso, não. Virado de frente para mim. Levanta a mão direita assim. Isso, como quase uma casa. Isso. Esse é o braço machucado? Então aguenta firme aí, guerreiro. Deuteronômio 30, verso 19. Hoje invoco os céus e a terra como testemunho contra vocês. Esse contra é virado para vocês como testemunha. Hoje eu invoco céus e terra como testemunhas. Eles estão de olhos em vocês. Para quê? De que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Então não vamos falar isso aqui agora, mas a vida e a morte vêm do mesmo lugar, como a bênção e maldição. Maldição não é algo que vem do diabo, vem de Deus. Maldição, irmãos, é juízo por quebra de pacto, de aliança. Toda vez que você vê maldição na Bíblia, não era com os ímpios, com pagãos, era com o povo escolhido de Deus. Eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. Agora escolha a vida. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Dos céus vem unção, dos céus vem glória, dos céus autoridade, dos céus poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Dos céus poder, dos céus dons, dos céus o fruto do Espírito, dos céus sabedoria, discernimento, da terra, irmãos, recursos. Da terra, irmãos, recursos. Da terra, o testemunho dos homens. Da terra, o que a terra olha para mim e procura, seja luz do mundo. Eu não sou luz do céu e nem luz da luz. Eu sou luz da terra. Eu sou luz do mundo. Eu sou luz do mundo e sou sal da terra. A terra espera de mim testemunho. Porque se eu dou testemunho, ela libera recursos. Se eu dou testemunho, os céus me liberam autoridade. De forma que não precise mais nada, eu estou protegido pelas minhas escolhas.
Porque quando eu escolho corretamente, eu estabeleço um altar. A cada escolha correta é uma pedra no meu altar, de forma que Deus pode vir e responder com fogo. De forma que os céus olham para mim e me aprovam. A terra olha para mim e me responde. E eu estou protegido. Amém? Você pode aplaudir a Jesus? Obrigado. Vamos orar. Natan vai estar adorando ao Senhor. E você vai fazer o que você quiser. Eu vou abrir esse lugar, irmãos, para você que está atrás de sabedoria. Para você que está atrás de decidir corretamente. Para você que precisa resolver, precisa definir, precisa tomar decisões assertivas. Para você que quer levantar um altar que queima como fogo. Vamos terminar isso juntos.